Rapaziada, nós falamos ainda há pouco sobre conviver em favela, sobre entrar na favela, o que pode, o que não pode. E na semana passada nós trouxemos aqui o caso dos turistas que ficaram presos lá no Morro dos Dois Irmãos, porque subiram por uma trilha para fazer turismo mesmo, trilha, não era nem para boca de fumo nada, mas acabaram encurralados no meio de um tiroteio de uma operação policial no Morro do Vidigal. E aí, o que nós trouxemos aqui em primeira mão, antes que a maioria da imprensa começasse a falar, foi o fato de que a operação visava prender um traficante chamado Dadá, um traficante que pagou 2 milhões a um deputado para que esse deputado indicasse a diretora do presídio, que facilitaria a fuga do Dadá. E o Dadá pagou lá os 2 milhões, os deputados estão sendo investigados, um já está preso, o outro está sendo investigado. A diretora aí do presídio fez uma delação premiada, também está presa e o processo está andando. Mais gente está sendo investigada. 16 criminosos fugiram, mas o nome de destaque dessa operação é o tal do Dadá, um traficante da Bahia, de uma facção ligada ali a facções cariocas, e agora ele veio se esconder no Rio de Janeiro. E como a gente tem visto várias vezes, esses traficantes estão encontrando no Rio de Janeiro não só um refúgio, né, um local de segurança ali pelas armas, mas verdadeiros resorts de luxo, hospedagem 5 estrelas para curtir e comemorar. Olha esse vídeo que a gente teve, que foi divulgado aí pela imprensa essa semana. Vidigal, na zona sul do Rio, numa área que tem a casa fica no alto da favela do Vidigal, na zona sul do Rio, numa área que tem atrações turísticas. São 3 andares com 8 quartos, piscina e churrasqueira. E 3 câmeras de segurança registram boa parte da movimentação dos hóspedes. As imagens que elas gravaram no último fim de semana você vai ver com exclusividade nesta reportagem. Ela está num local bem estratégico do Vidigal, próximo da área de mata, de difícil acesso para a polícia, facilitando fugas. A casa recebeu traficantes e assassinos para a festa de aniversário de uma criança de 3 anos, filha de Edinaldo Pereira Souza, o Dada. Dada tem condenações por tráfico e homicídio que juntas chegam a 68 anos de prisão. Ele fugiu da cadeia de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, no fim de 2024. Segundo investigações do GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, desde então, o traficante se esconde na favela da Rocinha, bem perto do Morro do Vidigal. E ele paga? Paga sim, é feito um pagamento para ele se manter na Rocinha. Dada também pagou pelo aluguel da casa. Parceiro alugou essa aqui, aí o quarto dele é bolado, né? Essas imagens exclusivas da operação que tentou prender a quadrilha mostram o quarto reservado ao traficante. Isso aqui é o presidencial. Gostou, chefe? O bando de Dada ficou na casa entre sábado, 18 de abril, e a madrugada do dia 20, segunda-feira. A casa é devidamente preparada para o fim de semana festivo. Faxina geral, cloro na piscina, mesas para o churrasco. Dada chega escoltado, é o homem sem camisa e o único desarmado. A festa de aniversário propriamente dita é no domingo. Tem algodão doce, pula-pula, refrigerante, energético e uísque. A festa lá no alto pode ter acabado antes da hora. Após 2 dias de comemoração, os bandidos abandonaram a casa calmamente na calada da madrugada de segunda-feira. Cerca de 3 horas depois, a polícia chegou ao local. Vazamento de informação ou apenas uma grande coincidência? Inicialmente a gente não trabalha com essa hipótese de vazamento. Lógico que é algo que está sendo investigado ainda. Agora você vai ver a suíte de Dada. O diferencial não é o luxo, é o que está atrás dessa porta. Também não são os canos nem os compressores dos aparelhos de ar-condicionado, mas sim uma passagem secreta para quem tem que fugir pela mata. Só que Dada e seu bando, quando deixaram a casa, puderam sair pela porta da frente. A casa fica... É isso, rapaziada.
Nós vimos aí, não é a primeira vez, tivemos o caso lá da Rocinha. Batata, o Rio de Janeiro virou agora um resort, hotel, base, centro de treinamento, spa para traficante de outros estados. Dá um jeito nisso aí, Batata, tá virando bagunça. É, cara, sobra pro Batata, esse é o problema. É o polícia, cara. O Rio de Janeiro já tá essa putice, não é de hoje não, cara. Desde que começou a DPF 635, aonde restringia as operações, os caras começaram a vir pra cá. Óbvio, porra. A Maré, em uma época, ficou quase 5 anos sem operação. 5 anos sem operação. Complexo Alemão teve pouquíssimas operações. Complexo Salgueiro, a última operação lá que teve lá, que em cima de pessoas que não são oriundas do estado, foram mais de 16 mortos de fora. Tinha gente da Bahia, Paraná e aí sucessivamente. Na própria operação do Complexo Alemão, tinha a liderança do Amazonas, tinha diversas lideranças que morreram entre os 117 mortos. Então, isso não é de hoje. A minha raiva, Miquel, a minha raiva é que eles só falam assim, aí Batata, porra, vai ficar nessa. E cadê as autoridades, bicho? Será que o que tá faltando, bicho? O que tá faltando para a autoridade federal olhar assim e falar assim, para, o Rio tá uma merda, estão invadindo favela o dia todo. Ontem estava Furquimente, a bala voou a noite inteira, tiro de fuzil, pistola, granada, e vamos que vamos. Ninguém fala porra nenhuma. Área de Jacarepaguá, Curicica, Vila Sapê, bala voando, guerra, milícia, CV, o diabo. Ninguém fala porcaria nenhuma. É impressionante, irmão. Como é que os caras não tomam atitude e falam, meu Deus, porra, aperta um botão. População lá acuada, perdendo tudo, perdendo carro, tomando tiro. Ninguém fala nada. Não há uma discussão em plenário, não há uma discussão entre os parlamentares, ninguém se desdobra pra porra nenhuma. Será possível? Será que os caras não falam, meu irmão, olha só, vamos combater as facções? Vamos. Hoje, não vamos combater a facção? Beleza. Aonde é o ninho das facções? Meu irmão, é São Paulo e Rio de Janeiro. Beleza, meu irmão. Aí, vamos botar o exército em cima. São Paulo, exército em cima. A área que tá vendo de entorpecente, tapa tudo. Tapa tudo. Acabou, ninguém se mexe. Polícia Federal em cima, Polícia Civil em cima, inteligência em cima, geral, cerca aí a grana desses caras, pegou as empresas envolvidas, você tem a empresa? Tem. Tá junto? Tá, porrada em você também, porrada em geral, mete a porrada. O que tá faltando, irmão? O que tá faltando? Aí, voltamos à questão. Batata! E aí, meu irmão, vai fazer alguma coisa? Cara, eu não posso fazer nada. Aí o cara vai enchendo o prato do loirão lá, ó. Que já falou, já escreveu um papel aí essa semana aí, que falou que, ó, vou liberar as operações. Vai começar a liberar as operações aí. Daqui a pouco entra uma equipe aí com helicóptero, vai, vapo. Mata meia dúzia, aí nego vai ficar puto. Nego vai ficar puto, nego vai ficar reclamando, mas essa porra tá culhão, tá largada. Tá uma guerra miserável, os caras não atuam com uma coisa com força máxima, não tomam atitude plausível. Fica todo mundo, ó,
Eu fiz que não tô aqui, tu fiz também que não tá aí. Vambora, pá. E aí, como é que tá o Rio? Maneiro, pá, sol quentão hoje, praia, cerveja, e vamos que vamos. Tá maneiro não, parceiro. População tá apavorada. A bala tá voando a noite toda. População não aguenta mais. É assalto para 200 lados. É traficante dono do Paraná, da Bahia. Aqui foi preso. Morto, liderança do Amazonas, aquela vez. Preso. Liderança, o líder do tráfico de Goiás. Foi preso aqui. No vídeo eu até sacaneei, falei assim, e aí, Raiado? Que o Raiado tá sempre, Coronel Raiado tá sempre gravando os vídeos com a gente. Ainda sacaneei, e aí, Raiado? Tá deixando escapulir pra cá. Porra, gente. Só que na verdade, de verdade, não se toma uma atitude política de verdade. Ocupa, porra. Ocupa essa merda toda, bota o exército, aeronáutica, marinha, os caras estão lá pintando meio fio, porra. Bota aí todo mundo aí nessa merda. Mas eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que tem que fazer. Eu acho que é melhor eu ir. Deixa que eu vou, Miquel. Deixa comigo. Vai que vai. É isso, Batata. O que o pessoal fica pedindo aqui no chat, já vi mais de uma vez falando, se bota o Batata lá, se bota o Coronel Paganoto, forma o gato deles, bota lá e eles resolvem o problema. Mas a gente sabe que realmente só os policiais na rua não são capazes de resolver isso. Principalmente, Coronel Paganoto, por uma questão. Olha só, nessa reportagem a gente teve essa informação de que cerca de 3 horas antes do início da operação da Polícia Civil, os traficantes saíram da casa onde eles estavam escondidos, aparentemente porque já sabiam dessa informação. Ano passado, nós repercutimos também que naquela operação lá, na Rocinha, onde mais de 100 vagabundos fugiram pela mata, também houve ali um aparente vazamento. E aí o Ministério Público do Ceará começou a falar que era a polícia do Rio de Janeiro, que era o Ministério Público do Rio de Janeiro que tinha vazado. E aí o governo do Cláudio Castro entrou no circuito e falou, não, foi o pessoal do Ceará que vazou, ou não teve vazamento, ou foi o pessoal do Ceará, e ficou nesse jogo de empurra. E aí a gente vê que também tem criminosos do PCC de São Paulo que estão escondidos lá na casa do Doca, no Complexo da Penha. A Polícia Militar de São Paulo, junto com a Polícia Civil, fazendo um trabalho de investigação com drones, conseguiram identificar ali a presença dos assassinos do Vinícius Gritbach, aquele delator que foi morto lá no aeroporto. Alguns dos assassinos desse cara estavam escondidos na casa do Doca, dentro do Complexo da Penha. Então o tráfico ele se organiza interestadualmente. Na verdade, ele se organiza nacionalmente, se organiza até internacionalmente. E aí, nesse momento, diante desse argumento, o governo federal vem e fala, não, deixa comigo que eu resolvo. É isso que eles estão propondo através da PEC da segurança e outras legislações que eles estão tentando passar. Principalmente quando você tem esse cenário onde o Estado do Rio acusa o Estado do Ceará, o Estado do Ceará acusa o Estado do Rio de quem vazou, quem faz mais, quem faz menos, e o governo federal está matando a responsabilidade no peito. O Lula está dizendo que resolve. O ministro da Justiça está dizendo que resolve. Você acha, Coronel Paganoto, que está na hora de entregar na mão do governo federal? Já que o tráfico é interestadual, internacional, deixa o governo resolver, porque o governo federal tem mais recurso, né? O governo federal tem mais expertise, eles podem resolver o problema de verdade. Você concorda com isso, Coronel Paganoto? Concordo que isso é uma piada, né? Porque as atitudes que a gente vê do governo federal são contrárias, né? Não chega nem perto de demonstrar vontade de combater facção. É decisão. Não existe nada que não seja conversado em Brasília. Você não chega numa DPF como essa que o Batata falou, sem que haja conversa com o governo. Você não vê um ministro entrar dentro de uma comunidade sem que haja conversa anterior. Tudo assim que a gente assiste, que a gente vê, não é demonstração de botar para arregaçar, é demonstração para conversar. Não tô nem falando aqui de conluio. Eu tô falando de estratégia.
Porque a gente não pode acusar ninguém de conluio sem ter prova e certeza. O que eu estou falando é de estratégia. A estratégia do governo federal e de diversos outros governos estaduais, inclusive muitos anos aqui em São Paulo, sempre foi de buscar paz. E como é a busca da paz? É evitando confronto. Essa premissa, ela é equivocada. Ela é tão equivocada que, pelo contrário, ela vai dando liberdade para que o mal progrida. Esse é o grande erro de um pensamento de vários gestores. As pessoas preocupadas com voto e de pressão midiática maligna, a grande mídia tem 20 dedos, é o do pé e da mão na situação que nós estamos hoje. Toda vez que os órgãos policiais em qualquer estado desse país agiram com um pouco mais de firmeza, eles apanharam. Eles apanharam. Fica sempre aquela conversa nojenta de quem defende que o usuário do crack, ele tem que ter o dia de lucidez para se livrar da droga. Isso não existe, o cara perdeu o poder de decisão. Ele tem que ter internação compulsória. É aquela idiotice de quem defende em universidade, em escola, de que a criança tem que ter o direito de aprender tudo com liberdade e poder de decisão e ficar dentro de uma sala de aula de boné, óculos espelhado, mexendo no celular e mandando o professor a merda. Ou seja, a liberdade nesse país, tão defendida por esse bando de hipócrita, na verdade se tornou libertinagem. Nós estamos vivendo numa puta esculacha e libertinagem para todo canto. Na gestão pública, com desvio de verba, na área de ensino, com premissas completamente equivocadas, na área de execução penal, só benefício para vagabundo e não há um cumprimento de pena decente. Então, é assim, nós estamos cometendo erro em cima de erro e as consequências estão vindo. As consequências não param de vir. Mas eu penso exatamente igual ao que o Batata falou. Nós temos um contingente de forças armadas gigantesco que pode sim, e tem tempo para isso, poder operar determinadas comunidades com ocupação territorial. Se existe uma coisa que dói no crime, é atrapalhar o comércio da droga. A gente tem aqui em São Paulo uma premissa que é assim, ó, atirou em polícia, matou polícia, confrontou com viatura, vamos ocupar esse território por um período para pressionar e estrangular o tráfico. Porque aí o traficante vai começar a apavorar os moleque louco de arma na mão para eles não atirarem em viatura. Olha que absurdo, é o tipo de pressão que a gente faz psicológica. Você vai tomar tombo no financeiro, mas você vai educar seus cão mordedor para não atirar em viatura, porque se você atirar numa viatura e balear um polícia, a gente ocupa o território. Inclusive tem uma operação chamada Operação Escudo, que aí você vê uma defensoria pública tentando acabar com essa operação, você vê governo, você vê mídia, é um nojo, uma palhaçada, uma patifaria. Agora, se cada comunidade carioca dessa, que passasse uma noite, um tiroteio intenso, no dia seguinte, chegasse uma brigada de forças armadas e ocupasse a comunidade inteira por 2 meses, sem os traficantes poder ficar num aviãozinho louco, vendendo para todo lado, você ia ver se essas comunidades não iam falar assim, ó, acabou o tiroteio, não quero tiroteio à toa aqui não. E tem mais, eu não acho que a ocupação acabaria com o tráfico, porque o tráfico vai do mais pobre ao mais rico do nosso país, uma horda de farinheiro, uma horda de maconheiro, do esclarecido ao menos esclarecido, pensa num povinho que adora droga. Então, o tráfico nós não vamos acabar nunca, mas a violência a gente conseguiria controlar. Se eu consigo mandar alguns recados dentro da comunidade para a organização criminosa, que a violência, o abuso com arma de fogo, o esculacho vai ser oprimido com presença, eu dou uma resposta de governo. Mas não é isso que acontece. Fica um monte de gente omissa,
um monte de gente aquartelada no país inteiro, gastando dinheiro público, e fica sobrando só para PM meter a cara num negócio completamente de alto risco. Eu falo, cara, às vezes eu faço uma brincadeira que eu falo assim, a polícia militar é o dublê de filme erótico. Todo mundo tá tendo prazer, só que na hora de levar ferro chama PM. Aí não dá, meu, aí não dá. Chega uma hora, a nossa galera tá cansando de ser feito de trouxa. Você mete a cara numa comunidade, você troca tiro, a munição passa perto, teu colega cai baleado. Dali 2 anos você vê o cara que atirou andando na rua, com alvará. Não tem cabimento isso. Nosso país está do avesso. E o povo votando num monte de patife sem vergonha. Continua, galera. Uma hora essa água bate na bunda de quem vota errado. Coronel, como eu sei que o senhor precisa se despedir, tem que sair mais cedo um pouco, eu preciso te fazer essa provocação antes de você se despedir. Olha só, nós já tivemos ministros dizendo que a culpa é do policial que prende mal. O policial prende mal e a justiça é obrigada a soltar, porque o policial não sabe prender direito. E ainda temos a fala recente do presidente Lula, dizendo que os delegados da PF não trabalham contra o crime organizado. Tudo bando de preguiçoso. Então eu acho que, segundo as nossas altas autoridades, o problema está no policial, que ou não sabe prender ou é preguiçoso. Não é isso não, coronel? Porque é o que os caras que estão lá em cima, né? Os caras que mandam, que entendem mais do que todo mundo. É isso que eles estão dizendo, coronel. Então acho que o senhor está falando besteira aí. Ó, na moral, esses caras não entendem porra nenhuma. E vou dizer outra coisa pra você. Eu não tenho raiva deles, porque eles estão dentro do personagem deles. Eles estão cumprindo a cartilha certinha que eu conheço bem. Eu tenho raiva de quem põe um cara desse na posição que tá. É dessa galera que se finge de demente, que finge não entender o que tá acontecendo, que eu tenho raiva. Porque o candidato ao cargo, esse aí nós vamos ter sempre, irmão. A população nunca vai ser 100% do bem. O problema é quem coloca esse tipo de gente nessas funções. Aí eu tenho raiva. Então, meu amigo, não tenho nem o que falar sobre esses 2 comentários e essas pessoas. Eu tenho só a que lamentar o nosso país na mão de gente que pensa assim, infelizmente. É isso, coronel. Mas pode se despedir da galera aí. Eu sei que o senhor tem compromisso. Pode se despedir. A gente segue aqui com o Batata, por favor. Miqueias, muito bom. Obrigado pelo apoio, por você conduzir tão bem aí. Você é um grande discípulo do Eric. Tá no mesmo nível. Mano, Walter, qualidade total sempre. Logo, logo a gente vai estar junto, se Deus quiser. E Batata, sofredor como nós aí, policial militar, guerreiro. Um abraço, meu irmão, fica com Deus e se protege, que a gente sempre é um alvo muito maior que todos os outros. Olha, eu tenho que admitir que quando o coronel me elogia, eu me sinto igual ao Zagallo. É muito fácil você ser campeão do mundo quando você tem Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno no time, né? Então, o nosso Batata, o coronel Paganoto, são aí as verdadeiras estrelas que estão marcando gol. Mas, Batata, eu sei que você quer ainda falar mais um pouquinho sobre essa questão do Rio de Janeiro, das ocupações, da presença, né, de outros traficantes no Rio. Vai lá. Porque o que acontece, o Miqueias? Tem algumas coisas acontecem que são muito levianas as formas que são vistas. Se você olhar onde foi colocado o resort, é lá na beira da mata. Cara, isso, geograficamente, as pessoas não têm noção a distância que é da entrada da favela até você chegar a esse resort. Se você for a pé, humanamente é impossível. Tu vai chegar lá. Mas, pô, cara, até você chegar lá, você trocou tanto tiro. Você passou por tantos pontos de contenções que você já tá sem... O cara lá, ele sai andando, gente. Se não for um helicóptero tacando bala de cima, não vai. Besteira, gente.
Besteira, é longe pra chuchu. É porque quem não conhece aí fala assim, caguetaram. Gente, não é questão de caguetar ou não. Não dá pra você instalar o dedo e falar, Shazam, tô lá. Pra eles virem pela mata, cara, são quilômetros e quilômetros de matas atlântica. É mata, é reserva, é mata, porra, são matas que são matas virgens, não são vegetações rasteiras, onde tu anda, não. É local que não é transitável. Para andar por quilômetros arrebentando mata no peito. Não é assim que funciona, cara. Dá, porra. Claro que dá. Hoje tem drone com infravermelho, pô. Ué, por calor, bomba neles, bala no rabo deles dentro do mato. Fica fácil. Fala aí, Miquel. Eu vou deixar você fazer essa pergunta aí, cara. Só deixa eu te dar uma informação. Eu sei a dinâmica que você está falando. Quando a gente entra na favela, até a gente chegar no chamado miolo, né? Que é lá no meio, realmente, bala demais. Galera, vocês não sabem como, no Rio de Janeiro, a progressão de uma tropa policial é lenta. Sei que muita gente aí vai fazer comparação e falar assim, porra, mas o Batata tá falando que demora para chegar lá, e eu vejo policiais entrando de moto, correndo, subindo escada, descendo escada de moto e tal. Gente, isso é São Paulo, isso é Minas Gerais, isso é Santa Catarina. No Rio de Janeiro não existe isso. Tem lugar que mesmo de veículo blindado você não entra. Só que, Batata, nesse caso, quando a gente fala que a probabilidade de vazamento, é porque justamente tinha helicóptero também, Batata. Então esses caras não iam conseguir sair pela mata andando com essa facilidade. Eles saíram 3 horas antes do helicóptero chegar na favela, antes das equipes chegarem na favela. Então a suspeita do vazamento aí é justamente porque eles saíram antes do início da operação, tá, Batata? Só corrigindo, mas realmente, galera, não se chega rápido. Vai lá, Batata. Eu não tô dizendo que nessa não houve vazamento, pelo amor de Deus. Gente, aqui é complicado demais. Até mesmo pro chat, porque se o cara falar assim, não vaza. Vaza, é dinheiro pra raio. Tem polícia corrupto pra cacete, bandido pra tudo quanto é lado. Já falei o macete, ó. Eu falei macete, tá? Então, é polícia corrupto pra caramba. É polícia, é político, é não sei o quê. É o cara da marmitinha que fica lá em frente, lá, vigiando qualquer viatura que sai. Tudo isso tem, gente. É por isso que eu falo, ou tem uma ação enérgica, tu estrangula o tráfico, diminui o poder de venda, diminui a capacidade de corrupção, diminui uma porrada de coisa. E você vai avançando. Se não estancar alguma coisa, não para. A coisa não para. Olha que coisa. O helicóptero, quando chegou no local, 3 horas já tinham saído fora. Mas te digo também, se eles estivessem lá para sair, para ver, é difícil. Eles saem no meio da mata. Aí tem que começar a dar tiro na mata culhão. Aí mata o simpatizante também. Porque essa merda é uma guerra. É uma guerra. Mas ela só é guerra enquanto tu tá tomando tiro no teu rabo. Quando tu acerta o rabo de alguém, aí não. Aí o cara é cidadão, aí a gente precisa analisar os direitos constitucionais que são preservados. Se você pula uma casa, cai por dentro, eles criam instalações. É arriscado chegar lá, invadir a casa do traficante e dar um chute na porta, falar o seguinte, você não tinha legitimidade de entrar lá porque lá é uma residência. O Dadá reside lá. Mas, pô, o cara é traficante. Mas aí tem a polícia. Pô, o cara é casa, cara. Casa é casa. Enquanto a gente... Gente, preste atenção. Vamos entender que essa merda é uma guerra. Vamos entender que o Comando Vermelho, TCP, PCC estão tomando o país. Vamos entender que isso aí caminha a passos largos.
Vamos entender que a condição das facções já deixou o país em saias justas. Por quê? Porque os outros países estão putos. Já querem botar o pé aqui. Se ele queria já vir há muitos anos, mas não tinha uma desculpa, pronto, criamos uma. Tá aí. Vamos combater? Porque se ele vir, porra, eu tô com vocês. Não vem não, irmão. Nós estamos tacando fogo aqui, porra. Não vem não. Negativo. Tome com seriedade, mudamos a lei, e quando a lei veio, nós não ficamos de palhaçada, de maricagem, pegando os artigos, fazendo, porque para aprovar essa lei da facção foi uma babaquice. Arrancaram uma porrada de coisas e mecanismos maravilhosos. Agora, o último foi a porrada do TSE que deu, alegando que agora o preso pode continuar votando. Só vale daqui a 1 ano. Porra! Só vale daqui a 1 ano, só vai valer daqui a 4. Criaram uma lei para faccionado. Aí o cara fala, não, mas aí o problema é que o bandido pode votar. Bandido faz quiosque na favela, bandido vai fazer ponte, vai corromper todo mundo. Por quê? Porque essa merda toda vai levando-se uma putice nos peitos. É desse jeito, porra. Isso é simples. Nós viemos aqui gritando, berrando. Pelo amor de Deus, gente. Ou a gente acredita que estamos vivendo uma guerra real e nessa guerra precisamos afastar direitos. Precisamos afastar. Precisamos entender que na guerra a condição é essa. O governo precisa entender. Governo federal, meu irmão, tem que botar tanque na rua. Mas aí eu tenho que fazer o negócio, tirar o direito do sei que lá. Meu irmão, senta, olha só, não vamos tirar porra nenhuma. Porque quando eles querem, eles fazem. Eles rasgam a porra da Constituição, eles rasgam o direito penal, eles botam a lei que eles quiserem. Por que não pode para beneficiar? Rasga essa merda dessa vez. Rasga, porra. Tem que ter salto de porra nenhuma. Agora a gente quer que bota todo mundo. Entra os tanques. Mas tinha que fazer a lei. Fizemos nada, vai pro liminar. Toma. Aí eu ia amar. Que juiz brabo. Vai, juiz, mete essa caneta, porra. E ele, vai pro liminar. Não tem lei disso, não. Tá errado. Tem o direito humano. Ele vai lá, toma. Lasca liminar. Lasca em mandado. E toma. Decisão interlocutória. Toma, pau. Eu ia amar. A população ia amar. Eu ovacionar. Mas não. Só acontece decisão só para nos envergonhar. Essa é a verdade. Obrigado, Miquel. É muito complicado, Batata. E agora nós temos ainda uma ação que foi movida pelo PT em 2021, que estava parada até então na mão do ministro Alexandre de Moraes e volta a ser julgado. Pelo menos o ministro Alexandre de Moraes solicitou a presidência do Supremo Tribunal para que essa ação fosse pautada, que é simplesmente a ação que questiona a constitucionalidade da delação premiada. A alegação do PT, que o PT fez à época, em 2021, é que o cara, se ele faz a delação enquanto ele está preso, ele está coagido. Então não é uma delação espontânea. A delação precisa ser de bom coração, precisa ser de bom grado. Então o cara preso, ele não pode delatar. Se ele quiser delatar, ele só pode delatar enquanto ele estiver solto. Se o cara está solto, ele não vai preso. Por que ele vai querer delatar? Mas esse foi o pedido do PT, estava ali arquivado, engavetado, e de repente, assim, sem mais nem menos, o ministro Alexandre de Moraes resolve, 5 anos depois, que vai julgar essa ação e pede ali para o ministro Edson Fachin botar para votação. O ministro Edson Fachin até agora não botou isso na pauta, mas pode ser que isso venha a surgir. E a delação premiada, lembrando, senhores, é um dos melhores instrumentos para ajudar na investigação penal. Porque, olha só,
A Polícia Federal, a Polícia Civil, o Ministério Público, todos os órgãos de investigação, eles vão ali atrás de pistas, né? Conectando os pontos, tentando entender, ele descobre, pô, essa pessoa que estava envolvida, quem mais era envolvida com ela? E aí começa uma quebra de sigilo bancário, começa a análise de documento, análise de câmera, aquela coisa toda. Quando você tem uma delação premiada, simplesmente o delator entrega, ó, fulano é conectado com ciclano. Liga para Beltrano que vocês vão achar tal coisa. Entra no e-mail de tal pessoa, no dia tal, que vocês vão achar um negócio assim. Ó, liga para um banco lá na Suíça que o dinheiro está lá. A delação, ela facilita em muito mesmo todo o processo penal, todo o processo investigatório. E justamente nesse momento, onde nós teríamos as delações mais bombásticas, talvez, aí da história, dados os furos que a gente tem, os valores do INSS e os valores da questão do Banco Master, superam em muito mesmo os valores lá do Mensalão, da Lava Jato, mas nesse exato momento parece que a delação não vai valer mais. É isso aí que está podendo ser pautado no STF, e aí a gente pergunta, pô, juiz, agora que você quer olhar isso? Né? Fica assim um questionamento um tanto incômodo para a gente aí, ver essa postura das nossas autoridades, e não tem muito a quem recorrer, né? A gente vai recorrer a quem? Se o juiz não parece estar jogando bem, para quem que a gente vai correr atrás? É complicado. Galera, o voto ainda serve para alguma coisa, tá? Só que a gente precisa alcançar maioria no Senado e também na Câmara dos Deputados, porque é por lá que esse tipo de processo pode ser pautado para a investigação de ministro. Embora já tenham tentado, né? Não passou, mas ainda existe a possibilidade, ainda não está proibido. Então as eleições estão vindo aí, fiquem de olho nos seus votos. Beleza, galera?